A sombra na folhagem. Era uma noite escura em Windy Hollow, a cidade que nunca parecia brilhar com luzes festivas durante o Halloween. A maioria dos moradores acreditava que o dia era amaldiçoado, e muitos se trancavam em casa assim que a noite caía. Eu, no entanto, era jovem e impetuoso, sempre em busca de emoções. Quando meu amigo Léo sugeriu uma caça ao tesouro noturna no bosque próximo, não hesitei em aceitar. A lua cheia lançava uma luz espectral sobre as árvores, que pareciam se mover como se estivessem vivas. O vento sussurrava segredos, e um frio na espinha me acompanhava a cada passo. Formamos um grupo de 5, cada um equipado com lanternas e coragem. À medida que nos aventurávamos mais fundo na floresta, a atmosfera se tornava mais pesada. Encontramos um mapa antigo, coberto de folhas secas e mofo, que supostamente levava a um tesouro escondido. O que não sabíamos era que a busca nos conduziria a um antigo cemitério, onde os mortos descansavam sob túmulos esquecidos. Com cada passo que dávamos, o medo se instalava, mas a adrenalina também aumentava. Enquanto procurávamos pistas, uma sombra se destacou na folhagem. Ninguém mais pareceu perceber, mas eu vi. A figura era esquelética, com olhos brilhantes e vazios. A sombra parecia dançar entre as árvores, sempre a um passo à frente de nós. Tentei chamar os outros, mas a tensão estava crescendo. Quando finalmente consegui alertá-los, a sombra desapareceu. Foi só um jogo de luz, disse Léo, mas uma inquietação se estabeleceu em meu peito. Decidimos seguir o mapa até o cemitério, onde a atmosfera era opressiva. Os túmulos eram antigos e desgastados, cobertos de musgo e arbustos. A sensação de estar sendo observado aumentava, como se os mortos estivessem acordando para nos vigiar. À medida que procurávamos, a sombra retornou. Agora, mais próxima, parecia flutuar entre os túmulos, observando-nos com um olhar penetrante. Um dos nossos amigos, Sam, decidiu ir mais perto. É só uma ilusão, ele disse, mas quando ele se aproximou, a sombra se lançou sobre ele, envolta em um manto de escuridão. Ele gritou, um som agudo que ecoou entre as lápides, e em um instante, tudo estava em silêncio. Sam desapareceu, engolido pela escuridão, como se nunca tivesse existido. O pânico tomou conta de nós. Corremos em todas as direções, mas a sombra parecia nos seguir, lenta e deliberada, como um predador à espreita. Voltamos ao ponto inicial, mas as lanternas falharam e nos envolveu. A sombra agora estava em todo lugar, sussurrando nossos nomes, invadindo nossas mentes. Um a um, os outros começaram a sucumbir à loucura, gritando e chorando, até que eu fui o último restante. Sozinho, cercado por sombras, lembrei-me das histórias que os moradores contavam. A sombra não era apenas um espírito, era uma entidade que se alimentava do medo, da desespero e do sofrimento. A escuridão era seu lar, e nós éramos apenas intrusos. Naquela noite em Windy Hollow, o Halloween não foi apenas uma festividade, tornou-se um pesadelo. A cada ano, os moradores ainda escutam os ecos de nossas vozes, mas ninguém se atreve a entrar naquela floresta novamente. A sombra ainda persegue, esperando por novos desafios, enquanto a cidade permanece envolta em um silêncio mortal. A Trilha das Velas. Eu estava sozinho em uma estrada escura, a caminho de uma pequena vila que ficava a cerca de 20 quilômetros de distância. Eram tempos de Halloween, e as noites pareciam mais escuras, mais densas, como se o próprio ar escondesse algum segredo obscuro. Quando passei por uma bifurcação na estrada, percebi uma trilha de velas iluminadas no chão, formando uma linha perfeita. Elas se estendiam por um caminho de terra, entrando na floresta escura ao lado da estrada. Uma voz sussurrada parecia pedir que eu a seguisse, embora eu não pudesse ver ninguém. As velas continuavam a brilhar, e uma neblina baixa começava a cobrir o chão, dando ao lugar um aspecto irreal. Contra meu instinto, comecei a caminhar pela trilha de velas, curioso, mas com um estranho peso no peito. Após cerca de 20 metros, vi a silhueta de uma velha à frente. Ela estava curvada, o rosto coberto por um capuz. Nas mãos, segurava uma pequena boneca de palha, com olhos costurados que pareciam me observar com um brilho maligno.
Ela começou a murmurar palavras em uma língua que eu não entendia, mas cujos sons reverberavam na minha mente, como se fossem antigos e proibidos. Tentei me afastar, mas senti uma força invisível me segurando, como se o próprio chão tivesse ganhado vida e prendido meus pés. A bruxa aproximou-se lentamente, um sorriso deformado no rosto, os dentes apodrecidos aparecendo entre os lábios rachados. Ela estendeu a boneca de palha na minha direção, e pude sentir uma energia fria emanando dela. Quando meus dedos encostaram na palha seca, uma dor aguda atravessou minha cabeça, e eu ouvi uma risada maléfica ecoar pela floresta. A bruxa sussurrou algo próximo ao meu ouvido, prometendo que, se eu deixasse a boneca naquela estrada à meia-noite, eu escaparia de sua maldição. Mas enquanto ela se afastava, percebi que as velas começavam a se apagar, uma a uma. O som de passos pesados ecoava na escuridão, e uma figura alta e disforme começou a se aproximar. Senti um pavor que nunca havia experimentado, e percebi que, para sair vivo dali, teria que enfrentar uma noite de Halloween como nenhuma outra. A última ceia. Na noite de Halloween, um grupo de amigos decidiu realizar uma ceia temática em uma mansão antiga, famosa por suas lendas de assombrações e desaparecimentos misteriosos. A atmosfera estava carregada de expectativa e nervosismo, mas a amizade e o desejo de celebrar juntos prevaleciam. As velas tremeluzentes criavam sombras dançantes nas paredes, e o cheiro de comida caseira invadia o ar, misturando-se ao frio da noite. Conforme a noite avançava, estranhos eventos começaram a ocorrer. As luzes piscavam de maneira inquietante, sussurros ecoavam pelos corredores e objetos pareciam se mover sozinhos, como se uma presença invisível estivesse brincando com eles. No início, acreditavam que tudo fazia parte da diversão, uma maneira de intensificar o espírito do Halloween. Contudo, quando um dos amigos desapareceu sem deixar vestígios, a diversão deu lugar ao pânico. Desesperados, os amigos se uniram para descobrir o que estava acontecendo. Com lanternas em mãos, eles vasculharam os cômodos em busca de pistas, mas o que encontraram foram segredos antigos e ecos de um passado sombrio. As paredes da mansão sussurravam histórias de um banquete que havia terminado em tragédia. Os convidados, uma elite local, foram envenenados, e suas almas nunca encontraram descanso. A mansão se tornará um local de vingança, e os espíritos dos que morreram ali agora buscavam se vingar de qualquer um que ousasse celebrar em seu território. A cada prato que os amigos comiam, a sensação de que algo estava errado aumentava. Eles perceberam que cada prato era uma isca, um convite à sua própria destruição. O desespero tomou conta do grupo quando descobriram que estavam sendo usados como parte de um ritual macabro, uma nova ceia para os espíritos vingativos. A amizade, que deveria ser a força que os unia, agora parecia uma fraqueza diante da fúria do passado. Mas, ao confrontar seus medos, os amigos entenderam que a força de sua amizade era mais poderosa do que qualquer maldição. Eles começaram a se lembrar das histórias contadas por seus avós, sobre a importância do perdão e da liberação dos espíritos que estavam presos em ciclos de dor. Decidiram que precisavam restaurar a paz à mansão e libertar os espíritos atormentados. Em uma tentativa ousada, eles se reuniram em torno da mesa e, de mãos dadas, invocaram as memórias dos que haviam morrido ali. Começaram a falar sobre seus sentimentos, pedindo perdão pelo que havia acontecido e oferecendo suas próprias histórias de dor e arrependimento. À medida que faziam isso, a atmosfera na mansão começou a mudar. As sombras pareciam recuar e as vozes sussurrantes foram substituídas por um silêncio reverente. As velas brilharam mais intensamente, e uma luz suave começou a emanar da mesa, iluminando o ambiente de forma acolhedora. Os espíritos, agora apaziguados, se manifestaram como silhuetas etéreas ao redor deles, agradecendo pela chance de serem ouvidos e lembrados. Com lágrimas nos olhos, os amigos sentiram um peso ser levantado de seus corações. Ao amanhecer, a mansão parecia diferente. A tristeza que a envolvia havia se dissipado, e os amigos saíram da casa com a sensação de terem não apenas desfeito a maldição, mas também aprendido uma lição valiosa sobre a força do amor e do perdão. Eles deixaram a mansão com uma nova compreensão da vida e da morte, prometendo sempre lembrar dos que vieram antes, mas também de viver plenamente. A última cerveja do Halloween. Era Halloween,
e a cidade de Ravenwood estava em festa. As ruas estavam repletas de crianças fantasiadas, mas um lugar atraía a atenção: o bar ou o lobo. Os moradores falavam dele como um ponto de encontro para aqueles que buscavam histórias sombrias e bebidas exóticas. No interior do bar, as luzes eram fracas, criando uma atmosfera envolta em mistério. As paredes estavam adornadas com fotos antigas e objetos macabros. O proprietário, um homem de meia-idade chamado Henry, sempre tinha uma história interessante para contar. Naquela noite, decidiu revelar uma lenda sobre uma cerveja que poucos ousavam experimentar. A cerveja que vou oferecer tem um segredo, disse Henry, inclinando-se sobre o balcão. Dizem que foi feita a partir de um ingrediente raro, encontrado apenas na noite de Halloween. Aqueles que a bebem têm visões do passado e do futuro, mas há um preço a pagar. A curiosidade tomou conta dos frequentadores. Um grupo de amigos, composto por Lucas, Sarah, Tom e Mia, estava intrigado. Vamos experimentar, exclamou Lucas, sempre o mais ousado. Henry sorriu, como se esperasse essa reação. Preparem-se. Esta cerveja pode mudar suas vidas ou acabar com elas. Ele desapareceu e voltou com 4 canecos cheios de uma cerveja escura e espessa. O aroma era intenso, mas havia algo hipnotizante. Os amigos levantaram os copos e brindaram. A aventura, gritaram antes de beber. Instantaneamente, uma onda de calor percorreu seus corpos. As luzes do bar pareciam piscar, e uma névoa começou a se formar ao redor deles. Tom tentou rir, mas seu riso morreu ao perceber que não estava mais no bar. Em vez disso, estavam em uma floresta sombria, envoltos em brumas. O que aconteceu? Perguntou Mia, aterrorizada. Isso é um sonho? Não, não é, disse Sarah. Acho que isso é parte da cerveja. Devemos ter sido transportados para outra dimensão? Antes que alguém pudesse responder, figuras fantasmagóricas começaram a aparecer entre as árvores. Eram sombras de pessoas que haviam perdido suas vidas em tragédias, e suas expressões refletiam dor. Essa é a consequência de beber a cerveja, gritou Henry, que agora estava à frente deles, com um sorriso sinistro. Vocês quis saber do passado? Aqui está. Essas almas estão presas neste lugar, e vocês estão prestes a se juntar a elas. Lucas olhou e viu que as almas estavam se aproximando. Precisamos voltar. Como fazemos isso? Ele gritou. Vocês têm que entender a verdade sobre o Halloween, respondeu Henry, agora a sério. A única maneira de sair é enfrentando seus medos e desvendando os mistérios do que os trouxe aqui. As figuras começaram a sussurrar, e Lucas sentiu uma pressão em seu peito. Cada um começou a ver visões de seus próprios medos. Sarah viu-se sozinha em uma sala escura, enquanto Tom enfrentava a culpa por algo que nunca contou. Mia se viu perdida, sem saber onde estava sua família. Vamos, pessoal. Precisamos nos apoiar. Lucas gritou. Eles se seguraram, formando um círculo. Não estamos sozinhos. Temos uns aos outros. Com a força da amizade, começaram a recitar as coisas boas que fizeram e como superaram dificuldades. À medida que as palavras fluíam, as figuras hesitaram. A névoa começou a se dissipar, e as almas, uma a uma, começaram a se afastar, libertando-se do seu tormento. Henry observava, impotente, enquanto a energia da amizade iluminava a escuridão. Finalmente, um último grito ecoou, e os amigos foram sugados de volta para o bar. Eles se encontraram de volta em O Lobo, ofegantes, mas aliviados. A cerveja estava boa, mas nunca mais quero saber de algo assim, disse Tom, sorrindo nervosamente. Henry estava atrás do balcão, olhando para eles com uma expressão de admiração. Vocês enfrentaram o que muitos nunca conseguiriam. Agora entendem o verdadeiro significado do Halloween. É uma noite de reflexão, de lembrar que mesmo nas trevas, a luz da amizade pode nos guiar.